Olá, quarta-feira, noite da primeira partida de 180 minutos. Libertadores da América, tem Santa Fé e Internacional. E o técnico do Grêmio, será que é o Cristóvão Borges mesmo? Só ainda está em dúvida. A gente fala sobre isso e fala sobre o jogo da ALAF contra a CBF pela Série Ouro de Futsal. É agora no Papo de Boleiro. E a ALAF, depois de uma série de jogos pela Liga Nacional, tanto fora quanto aqui em casa, agora vai enfrentar pela Série Ouro a forte CBF, Diogo Botti. Mais um desafio complicado aí para a ALAF na Série Ouro, que diferente da Liga Nacional não vem bem, né, Márcio? Vem com algumas partidas regulares aí, algumas derrotas para a STF, para a própria CIF, que é a líder da Série Ouro, né, o time lá de Birubá, surpresa aí, tendo a CBF como vice-líder, né. A ALAF se volta ao jogo em Carlos Barbosa, jogo amanhã, 20 horas, lá na Serra Gaúcha, a ALAF buscando a recuperação aí, já que está posicionado no meio da tabela aí da Série Ouro, né, então por que não tentar buscar uma vitória? Sabe que é difícil jogando lá em Carlos Barbosa, mas a ALAF tenta aí se reerguer na Série Ouro, já que é considerada uma das favoritas até o título, né. Ainda há tempo para isso e ainda há tempo para manter esse bom desempenho. A ALAF está em 8º lugar na Liga Nacional, classificam 14, né? Então tá bem na foto aí. Lógico que tá tudo muito acumulado nessa classificação, mas ainda assim... ninguém desgarrou ainda, né, de pontuação e tudo mais, até porque são times muito parelhos, principalmente essa questão de brigar por classificação, né? A ALAF, até nas derrotas que teve e nas vitórias que teve na Liga Nacional, foi tudo muito parelho, né? Não há, tipo, goleadas e tudo mais, são poucas até a gente viu nessa liga até hoje. Então a gente aguarda aí que a ALAF está nesse bolo intermediário aí e possa sim confirmar sua classificação. Voltando à Liga Nacional, tem uma série forte agora a partir da próxima semana fora de casa, enfrenta jogos em Santa Catarina e no Paraná, são 4 jogos fora de casa. A ALAF tem uma maratona aí, quem sabe por que não buscar uns resultados positivos para dar um up aí na classificação. É isso aí, busca o time do técnico Giba em busca de bons resultados também na Série Ouro. E na Série Ouro tem aí a parceria não, né? A gente joga contra, mas enfim, vai junto com a STF, que é de Teutônia, mais um time aqui do Vale que está sempre bombando por aí. Jogo Bote, ontem nós tivemos Copa do Brasil, hoje tem mais um pouquinho de Copa do Brasil também, né? Atlético Goianiense. Tu quer os resultados? É isso que tu me chamou? Eu quero a tabela, Tabela, não. Na verdade, hoje a gente tem jogos aí, daqui a pouco, 19h30. Atlético Goianiense enfrentando o América de Natal. O Figueirense enfrenta o Botafogo, também 19h30. Mesmo horário para Ituano e Goiás. Às 22 horas, Ceará enfrenta o América Mineiro. O Bahia enfrenta o Teu Verdense, né? E o Sport enfrenta o Santos. Isso, Copa do Brasil. Ontem tivemos jogos, o Macaé ficou no 4-2 com o Oeste e o Náutico fez 2-0 no Criciúma. Muito bem. Tá errado isso aqui, isso aqui é Série B. É a Série B do Brasil. É verdade. Eu digo que o Criciúma enfrenta o Grêmio. Olha, tá jogando aqui. Pequenos, tirando meu Luverdense, onde é que foram os pequeninos? Tá errado isso aí. A Copa do Brasil foi aqui, o Vitória ficou no 2-2 com o Asa, classificado do time de Alagoas, e o ABC ficou perdeu em casa pro Paysandu por 2-1. É isso aí, tá dado o recado da Copa do Brasil. Mas tem os resultados da Série B também. Tem também. E os jogos da Série B você já tá sabendo. Tem um monte de jogo aí, inclusive do meu digníssimo Luverdense lá em Bahia, enfrentando Forte Bahia. Libertadores, ontem o Emelec fez 1-0 no Tigres, está em vantagem aí pelo chaveamento do Inter, caso o Cruzeiro não passe pelo River Plate e o Inter passe pelo Santa Fé. É isso aí. Nós vamos falar do Internacional daqui a pouco. Eu puxei a Copa do Brasil. Puxou e me quebraste aqui, né? Porque até eu achar aqui, tudo bem, vamos lá. Foi sem querer, na verdade. A intenção era boa, mas deu maldade. Na verdade, porque eu queria falar era do Grêmio. Eu queria chegar ao Grêmio. Porque tu puxou pela Série B, que maldade. Depois sou eu que sou o maldoso, né, cara? Pô. É que eu puxei pela Copa do Brasil, achando que era a Copa do Brasil. Mas a Série B, a Copa do Brasil, que nos traz o Grêmio, então, que está disputando a Copa do Brasil, além do Campeonato Brasileiro. O que chama notícia, o que é atração no Grêmio, acaba não sendo o que está acontecendo dentro das 4 linhas, mas fora delas. Filipão fora do campinho, fora da Casa Mata, e Cristóvão Borges é o nome que se fala por enquanto para... É um dos nomes, né, Marcelo? Um dos nomes, mas parece que já é uma restrição, porque o Cristóvão, teoricamente, viria com toda a sua comissão técnica. E o Grêmio está fazendo um trabalho de manter uma comissão técnica permanente. O que quer dizer isso? Que o preparador de goleiro e o preparador físico serão do clube. Né? Tanto que isso que foi efetivado agora de tarde, o Rogério Luz, que era o auxiliar de preparação física do Derlan Schneider, que saiu com o Filipão e agora está efetivado
como preparador físico do Grêmio. Talvez essa mudança possa estar afastando o Cristóvão Borges lá da arena, né? Alguns nomes como o próprio Doriva, que é o treinador atual do Vasco, será um nome que de repente estaria pintando os bastidores. Ontem à noite ainda falou-se em Argel Fux, do Figueirense, mas o treinador acabou recusando a proposta gremista e preferiu continuar de repente no Figueirense pelo projeto que o time catarinense tem. O certo é que o Grêmio ainda não confirmou. Se o Cristóvão vir, terá que vir apenas com seu auxiliar, que parece que não está adequado para ele, já que ele tem o próprio preparador de goleiro próprio e o seu preparador físico também anda com ele, que é o Poleto. Então, alguns nomes parecem que essa decisão do Grêmio de manter a preparação física e a preparação de goleiros fixa, talvez isso aí possa estar afastando o Cristóvão. Vamos aguardar os próximos capítulos aí. Talvez não seja hoje ainda que o Grêmio considerará seu novo treinador. Vamos, apesar da companheirada toda ter anunciado, né? É verdade, pessoal, foi na barrigada aí, né, mas não se confirmou ainda. Até na noite de ontem o próprio presidente Bolzan anunciou que não havia fechado com nenhum treinador, até quando o assunto era o Kleber ainda, o retorno do Kleber após a demissão do Filipão, se haveria chances do jogador retornar à arena. Também foi desrachado, não tem volta pro Kleber aí, tá fora mesmo o gladiador. E perguntado sobre o treinador, ele também afirmou que não havia fechado com ninguém. E o pessoal hoje de manhã embarcou aí com o Cristóvão e todo mundo, né? Mas não veio nem o Cristóvão, nem o Colombo, nem veio ninguém ainda. Eu me admiro qual é o jornalista que pergunta, o primeiro que perguntou, porque depois o resto vai só na avalanche. Mas o primeiro que perguntou pro Kleber se ele voltaria pro Grêmio. Nesse momento que o Kleber tá ferrando o Grêmio na justiça, mas eu acho que nem que o Kleber viesse dourado, né? É complicada a situação do Kleber, pelo que ele passou, na verdade, e pelo problema financeiro do Grêmio, né? O Kleber deixou aberto que com o empréstimo dele até no Vasco ano passado, os salários seriam bancados pelo Grêmio. E ele disse que não viu a cor nem do salário, nem do empréstimo, viu nada, né? Então não viu nem quando foi emprestado e ia ver agora. Então, a questão salarial é realmente, a financeira, vamos dizer assim, é realmente o problema de Grêmio e Kleber aí, realmente a justiça que vai acabar resolvendo, certo? O Grêmio tem um prejuízo grande e financeiro em uma hora que tem que poupar, né? Agora não dá para entender também forçar essa barra de manter contratado. Eu entendo o lado do Grêmio porque isso custa menos. Manter um cara contratado ali vai custar aquele saláriozinho e deu. Bate o salário, mas é uma coisa fixa, né? Sim, não tem aquele risco de daqui a pouco ter que ficar pagando o cara sem estar trabalhando. O que tem vários aí, né? Tem vários. Mas, por outro lado, tem aquela situação da confiança do treinador, né? Tu é o meu treinador de goleiros, eu confio em ti, eu vou te carregar, então para onde eu for, eu vou te carregar junto. Pois é, na verdade, físico. Eu acho que o treinador, assim como qualquer profissional, assim como qualquer jogador, ele é um funcionário do clube. Ele não tem que ter amigo, ele tem que entrar e trabalhar. Se o clube acha por bem ter uma comissão técnica fixa, com um preparador físico, um preparador de goleiro, o treinador tem que chegar com o seu auxiliar e trabalhar. Está demitido, saiu junto com o auxiliar, e era isso. Se esses profissionais que ficam são da confiança do clube, por que não manter uma base e de repente aperfeiçoar novas técnicas e tal, até para de repente ter resultados melhores em campo? É uma discussão boa. É um assunto bom para levantar. Mas falar em levantar, quem deve levantar a bola, ou pelo menos tentar levantar e jogá-la para dentro do gol hoje é o Internacional. Às 10 da noite, lá... El Campín, em Bogotá. El Campín, né? Claro que seja um El Joguinho pelo lado do Santa Fé, para que o Internacional possa seguir adiante pela Libertadores. Hoje é o primeiro jogo, como eu disse no início, são 180 minutos, os primeiros 90, hoje na altitude do El Campín. Exatamente, 2.600 metros lá em Bogotá, capital colombiana. O Inter enfrenta o primeiro desafio contra o Santa Fé, jogo complicado. A gente sabe que o Santa Fé vem numa ótima fase, apesar de ter sido eliminado no Campeonato Colombiano, então deve focar todas as suas atenções para a Libertadores, né? Foi eliminado no último final de semana pelo Milionários, que é o tradicional rival lá em solo colombiano. O certo é que o Inter tem força máxima para esse jogo, conta com o retorno do Nilmar, ainda que o Nilmar corra por fora pela titularidade, o tio Lisandro Lopes, pela ótima fase que vem vivendo, e por Nilmar estar voltando de lesão, deve ser confirmado para iniciar a partida. O argentino então deve começar ao lado do Valdívia, ao lado do Sacha e do D'Alessandro no setor ofensivo, e o Nilmar deve ser uma ótima aposta para a segunda etapa. Essa é a aposta de todo mundo, não sabe? Talvez o Diego Rio surpreenda de novo e comece com os dois, quem sabe, né? Ou só com o Nilmar manter o esquema. O certo é que o Inter tem uma ótima chance de iniciar com o pé direito essas quartas de final. O Vargas, que é um jogador que foi campeão do mundo pelo Inter em 2006, esteve na delegação junto com o elenco lá no hotel lá em Bogotá.
falou que o Santa Fé vem um time cansado hoje, que ele é atual volante do Milionários, jogou contra o Santa Fé no final de semana. Falou que o time do Santa Fé está cansado em virtude, principalmente dessa partida, da sequência de jogos que teve pela Libertadores e pelo Campeonato Colombiano, que, diferente de nós aqui do Internacional, das outras equipes também que poupam jogadores para o Campeonato Nacional, isso não acontece na Colômbia, então o Santa Fé vem com força máxima em todos os jogos, o que acaba causando um desgaste na equipe. Então é uma aposta aí, quem sabe, para o Inter tem um ingrediente a mais nessa altitude, contar com um adversário cansado, desgastado, para quem sabe por que não sair com uma vitória lá em Bogotá, o que encaminharia muito bem a passagem para as semifinais da Libertadores. Exato. A segunda partida vai acontecer no estádio Beira-Rio. Na próxima quarta-feira, 19h30. 19h30 na próxima quarta. Hoje, então, a primeira metade desse confronto. E o que o técnico Filipão vivia de inferno astral, o Diego Aguirre parece viver de paraíso. É, né? parece que são momentos, aí, né? Surgindo em boa fase, né? Vitinho, Lisandro Lopes, também o Valdívia bombando, né? O Nilmar, que sempre surpreende, principalmente nesses jogos decisivos. Na verdade, o Diego Aguirre, o início, o questionamento sempre do trabalho dele... É uma coisa estranha, né? Você sempre surpreende, não surpreende, não, mas surpresa, ele sempre, né? se destaca. É verdade. No início do ano, a irregularidade do time internacional foi muito questionado. O trabalho do Diego Aguirre foi colocado em xeque muitas vezes, o que ele vinha fazendo. Mas ele soube, ao contrário do Filipão, que vinha com uma sequência boa, com uma estrutura tática, com um sistema defensivo muito sólido, acabou não acontecendo. Com o decorrer do ano, essa teimosia do Diego Aguirre, essa insistência da imprensa em derrubar o treinador colorado, foi fazendo com que o time fosse ganhando forma e cada vez as vitórias vinham chegando, mas as boas situações não. Com o tempo isso foi se juntando. Boas situações aliado a vitórias, que coloca hoje o Inter aí como um dos candidatos até o título da Libertadores. Né? A gente vê os adversários aí, River Plate, Cruzeiro, que se enfrentam. Tem o Internacional, tem o Emelec, talvez ali, que ontem despachou o Tigres no primeiro jogo. Talvez não dá para largar o Racing, que é um time que vem bem também na Argentina. Então, são alguns favoritos aí. O Inter, então, está nesse patamar, mas claro, alguns favoritos já deixaram a competição, como o próprio Corinthians, que era o favorito ao título, o próprio Boca Juniors, que acabou perdendo no tapetão. Então é bom sempre tomar cuidado, mas o certo é sim, que o Diego Aguirre conseguiu dar uma consistência e hoje sim, no vestiário a gente vê a tranquilidade dos jogadores e ele tem o time na mão, né? Isso é o que mais não dá para duvidar. Então o Inter, candidato aí, o que sabe, um bom resultado nessa noite. Pode chegar a pegar o Emelec ou o Tigres? Esse não, Diogo. Na verdade vai depender do próximo lado lá, que tem River Plate e Cruzeiro se enfrentam amanhã a primeira partida. Se o Cruzeiro passar e o Inter passar, eles estariam lados opostos, mas a Conmebol, pelo regulamento, coloca os dois de mesmo país um contra o outro, né, para apenas ter um na final. Então, se o Cruzeiro passar e o Inter passar, os dois se enfrentam no semifinal. Se por acaso um tropeçar e só um passar, aí segue o chaveamento. Se o Cruzeiro, por exemplo, não passar pelo River Plate, o Inter pega o vencedor de Tigres e Emelec. E o Emelec, o Internacional já conhece deste ano, e o Tigres não conhece. Não, o time mexicano ainda não. Mas o Tigres já pega por ali, então não tem aquela o Tigres tem a questão da viagem longa, né? E o Tigres tem a segunda melhor campanha da primeira fase da Libertadores, atrás somente do Boca, à frente do Inter. Então, se por acaso vier o Tigres, o segundo jogo é no México. Muito bem. E ontem quem levou a melhor foi o Emelec, ganhou de 1-0 o jogo no Equador. Muito bem, o gol do time de azul. Time de azul, contra os amarelos. Uns laranjinha, né? Nós voltamos amanhã com o resultado de Santa Fé e Internacional lá nas altitudes de Bogotá. Quem sabe com o novo técnico do Grêmio, né? Também, oficial aí, né? Porque até agora se fala já... Só especulação. Só 200 nomes para uma vaga. Como concurso público. Vestibular da URGS aí, né? Então, e nós voltamos com esse resultado também falando sobre o jogo da LAF contra a CBF pela Série Ouro de Futsal. É depois da redação informativa. Até mais. Abraço.